Primeiras do Jota, TV Jota, uma TV útil. Começamos falando do Campeonato Brasileiro que chega à sua última rodada do primeiro turno. Karatê e Nepomuceno, nós vamos entrevistar um sensei de Nepomuceno nos próximos dias. Em São João del Rei, no Campo das Vertentes, um Coati deu um suador muito grande, um trabalho muito grande do Corpo de Bombeiros. Ele resolveu subir num poste. E alta voltagem, os bombeiros tiveram que ir ali, convidá-lo para descer, ele não aceitou o convite. Desligaram a eletricidade, ele fugiu, foi parar numa árvore onde foi capturado. Todo cuidado com os animais é muito interessante. Vamos dar um pulinho no Rio de Janeiro. Tem um caso que chama a atenção do Brasil, o caso Marielle, a vereadora que foi assassinada. Uma testemunha, ou mais uma testemunha, foi morta ontem. Um ex-vereador, o Zico, foi morto ontem a tiros. RG Animal, essa também é do Rio de Janeiro, é o RGA, não é a carteira de motor que nós temos de identidade, não, o registro não, é diferente. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou, passa a ser obrigatório agora que todas as pessoas que têm animais, cães ou gatos ou outros, têm que ter o RGA, o RG Animal, é para o controle de zoonoses, doenças dos animais, é muito interessante isso. Inclusive, ontem na Câmara Municipal em Nepomuceno, 2 veterinárias foram ouvidas sobre o caso de leishmaniose na cidade de Nepomuceno. E a Fernão Dias, a BR-381, que tem 5,5 km de território nepomucenense, ela teve no último ano mais de 680 acidentes. Ou melhor, 683 no ano passado, foi menos, foi 680 e agora 683. E esses acidentes sempre são provocados por motoristas imprudentes, desatenciosos, que batem nas traseiras dos outros. São pesquisas, né? Batem nas traseiras dos caminhões. E o IBGE, que ninguém acredita, apontou que uma cidade em Minas Gerais tem o maior número de indígenas, maior do que a população. São João das Missões fica no norte de Minas, perto de Montes Claros. O maior número de indígenas de Minas Gerais está naquela região. Foi apontado que tem indígenas aqui na região também. Tentativa de homicídio em Lavras. Um rapaz foi baleado, nós vamos falar daqui a pouco, porque queremos cumprimentar a Agrotec, que tem soluções inteligentes para o agricultor, para o produtor rural, a Bem Natural, o Armazém. Falando em peixe, fala-se em Peixaria Nepomuceno, que tem promoções toda segunda-feira. E para cuidar da sua beleza, o Elton Serra é o cabeleireiro. Ser bonito é uma questão de escolha, segundo o Elton Serra. E segundo todos nós, né? Beleza? Cascavel Hamburgueria. Servir bem para servir sempre. MG Seguros, MRG Seguros. Segurança e seguros. A Martins Comunicação está aqui conosco e a MCV Engenharia também. E a Embalagens Nogueira acabou de chegar. Embalamos o seu sucesso. Juntos, é claro. A Copa Record de Futebol Amador terminou na última semana, no último domingo, com o time de Alfenas sendo campeão, o Alfenense. E voltando à tentativa de homicídio da cidade de Lavras, o rapaz foi baleado na Coab, no bairro Coab. Foram vários tiros disparados contra o automóvel que eles estavam. 2 homens numa motocicleta são os suspeitos principais. Ele perdeu o controle do automóvel, bateu no muro, bateu na calçada, fez uma grande confusão e acabou no hospital. E até às meia-noite não se tinha notícias de seu estado de saúde. Balões ecológicos. Isto vai acontecer em Nepomuceno, dia 20. Balões ecológicos serão soltados. Esses balões, é interessante, esse é um trabalho do ex-vereador Lineu Tonelli. Já tem muitos anos que ele faz esse trabalho. Ele tem muitas mudas, ipês e outras árvores mais ali. E ele distribui as sementes nos balões. Muito bonito isso aí. E vamos estar atentos. O 6º encontro de veículos antigos em Nepomuceno vai acontecer também no dia 20.
Mês de festas em Nepomuceno. Vamos ter as festas, o FENAC se apresentando aqui, é muito boa a festa e abrilhantada pelo grande Sidney Magal, o cigano que canta A Cigana Rosa Madalena, que é a sua principal música. Hoje nós vamos dar uma chegadinha até Belo Horizonte, São Paulo, Lavras nós já fomos, Varginha também, agora vamos ver em Belo Horizonte o que diz o jornal Estado de Minas. Qual é a manchete ou quais são as principais manchetes do principal jornal do Estado de Minas Gerais? Começa falando do corpo de um adolescente de 16 anos que desapareceu em Belo Horizonte e foi encontrado em Birité. E tem uma outra notícia que os estudantes de BH vão ter que pagar passagem, ou não terão que pagar passagem, terão passagem gratuita de ônibus a partir de hoje. E o assunto principal da política nacional, declaração de Romeu Zema, o governador, recebe críticas de outros mineiros. O governador de Minas pode ser um excelente, esse é um comentário nosso, um excelente administrador. Mas como político ele tem muito que aprender ainda. Mas é muito que aprender. A declaração dele causou um mal-estar muito grande no meio político. Mas acontece que o meio político causa um mal-estar tão grande na população brasileira que a gente, se colocar na balança, nós vamos ver que o Zema tem que aprender muito, mas fica devendo muito ao resto dos políticos brasileiros, não. Vamos dar um pulinho ali em São Paulo. Qual que é o principal jornal de São Paulo? Eu não falei do jornal O Tempo hoje. Cada dia eu vou falar. Um dia de um jornal, outro dia de outro. Vamos a São Paulo, vamos dar uma olhada no que está acontecendo com a grande imprensa em São Paulo. Líderes do Congresso e partidos pressionam por fundo eleitoral recorde para 2020. Vão mexer no fundo eleitoral. Querem mais grana. O Haddad, o ministro do presidente Luiz Inácio, propôs uma trava para o fundão não passar de 5 bi. O valor da campanha de 2022. Campanha para prefeito. Mas há uma articulação para superar os 5 bi. É o tal negócio, valei-me todos os santos. Agora, em São Paulo tem um outro jornal que é muito famoso e muito lido em toda a América, que é o Estadão. O Estadão andou mudando de posição nos últimos dias. E está dizendo na sua primeira página que o governo quer tirar 5 bilhões em gastos do PAC para a regra fiscal de 2024. Esse vocabulário dos economistas, principalmente do governo, eles são difíceis de explicar, né? O povo quer coisa simples, né? Feijão com arroz, eles vêm com cada termo, cada coisa. E outra coisa que diz o jornal é que a política de preços, o jornal Estado de São Paulo, da Petrobras hoje se tornou a mesma caixa preta do governo Dilma. Vou repetir. A jornalista Raquel Landim diz que a política de preços da Petrobras hoje se tornou a mesma caixa preta do governo Dilma. Vamos fechar? Vamos a São Paulo, tivemos no Rio falando da testemunha da Marielle, fomos a Belo Horizonte, agora vamos fechar com embalagens Nogueiras, nós já falamos, vamos abraçar os nossos parceiros, a MCV, a Marques Comunicação, Cascavel, a Hamburgueria MRG Segurança em Seguros, Elton Serra, o nosso cabeleireiro, Peixaria Nepomuceno com promoções toda segunda-feira, Bem Natural, o Armazém e Agrotê Soluções Inteligentes. Novo formato, do Primeiros do Jota, um pouco mais longo, mas dando uma chegada nas principais cidades do Brasil, trazendo as manchetes dos as primeiras manchetes dos grandes jornais brasileiros. Fechamos por aqui. Fiquem conosco, daqui a pouco tabelando nos esportes, tem o JB Notícias. Hoje, imperdível, nós temos o Papo do Jota, sensacional, você vai gostar. E hoje, às 18 horas, a entrevista no programa J Botelho, que tem que sair no sábado, mas excepcionalmente sai nessa terça-feira, o dia da terceira visão. Nós vamos conhecer uma visão administrativa de um dos prefeitos mais queridos do sul de Minas, Rossano de Oliveira, da cidade de Coqueiral. Imperdível. Programa J Botelho hoje.
às 18 horas. Ficamos por aqui, saúde e alegrias, fique com a TVJ, uma TV útil.